Bem, gostaria de abrir, convidar a igreja para ler a palavra de Deus em Ezequiel capítulo 2. Essa palavra, isso que foi interessante as meninas terem lido Ezequiel e Jeremias, que foi bem ao encontro daquilo que eu estava sentindo no coração, irmãos. Amém. No último não, na verdade, foi no penúltimo culto. Lembro que eu voltei para casa e comecei a orar para Deus, e assim, eu sempre oro pedindo uma palavra, né? E às vezes eu abro a Bíblia por acaso, às vezes eu gosto de abrir. E por acaso eu abri nessa palavra, que tem o título O Chamado de Ezequiel. E é interessante que Deus ele tem um chamado para a gente. Deus ele tem um chamado, ele sempre teve um chamado para cada um de nós. Jeremias fala que Deus o chamou antes mesmo no ventre da sua mãe, Deus já estava chamando ele, né? E quando a gente vai estudar a respeito dos profetas, é interessante que a gente vai entender agora por que do profeta. Comecei a perguntar, Senhor, por que o Senhor levanta um profeta? Muitas das vezes nós confundimos, as pessoas confundem profetas com adivinhos. Muitas pessoas querem que Deus pegue um profeta e fale a vida dela toda, e fale até mesmo o que vai acontecer, o que vai acontecer. Não é isso. Os profetas do Senhor, que o Senhor levantou, não foi para isso. E a gente vai ler a respeito de Ezequiel. É um exemplo de profeta do que Deus chamou ele. Então vamos ler Ezequiel capítulo 2, vai falar assim, ó. E a voz me disse, filho do homem, fique em pé e falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé. E ouvi aquele que falava comigo e ele me disse, filho do homem, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e os pais deles se revoltaram contra mim. Até precisamente o dia de hoje, os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. Eu vou enviá-los até eles e você lhes dirá, assim diz o Senhor Deus, eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Saberão que um profeta esteve no meio de vocês. Amém? Só até aí, irmãos. Antes disso, Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Sabemos que a Tua palavra é verdade, é profunda demais. Senhor, assim como o Senhor falou no passado, o Senhor fala conosco, Senhor, nos dias de hoje. Fala nos nossos dias, Senhor. Porque queremos ser, Senhor, a Tua geração, Senhor, que vai marcar. A geração que vai falar da Tua palavra. Que vai proclamar o Teu Evangelho. Não se importando com o que falarão de nós. Mas falaremos, Senhor, o Evangelho genuíno, puro. Porque a Tua palavra é escudo e broquel. Nós não temeremos palavra de homem, porque a Tua palavra é nosso escudo e nossa espada. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa palavra mais uma vez produza Teus frutos, Senhor, nos nossos corações. Seja com cada um aqui presente para que falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, esse texto, eu comecei a refletir a respeito da vida de Ezequiel. A respeito quando Deus o chama. E a primeira coisa que a gente vai entender era aonde Ezequiel estava quando ele foi chamado pelo Senhor. Ezequiel estava na Babilônia. Estava num lugar que nós podemos aqui fazer uma correspondência, num lugar de aflição, lugar onde não é a tua casa, num lugar sem conforto. E ele estava lá, e era muito fácil para ele começar a se juntar com os irmãos. E quando você está num lugar que você quer, que você não está em casa, que você não está no conforto, muitas das vezes nós queremos apenas aquela palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra que não vai ao confronto. Mas aqui o Senhor vai falar com Ezequiel. Ele vai falar, olha filho meu, eu estou te enviando no meio de uma nação rebelde, num povo que não me escuta. Então quer eles ouçam ou quer não escutem, que eles saibam que teve profeta no teu meio. Amém. Deus nunca deixou de levantar pessoas para falar da palavra dele. Mesmo no período intertestamentário, aquele período de 400 anos, que a gente representa por 4 letras,
Deus nunca deixa de levantar pessoas. Ele foi sempre assim o tempo inteiro. Deus levantava no meio do povo. Deus sempre tinha um Noé. Embora seja multidão, mas tinha um para falar a palavra de Deus. Mas as pessoas preferem ouvir as multidões. As pessoas preferem ouvir os profetas de Baal, que são 400, a ouvir Elias, que é um só, que se mostrava. Mas Deus vai e envia. E a gente começa a pensar, por que se levantaram os profetas no meio do povo? Deus não levanta profetas para falar da tua vida, para falar da tua vida pessoal, de quem é profissional. Muitas vezes estão querendo que Deus vai levantar um profeta que vai levantar minha vida, vai falar minha vida toda, vai tomar uma direção. Deus está levantando profetas para falar da palavra dele. Amém. Glória a Deus. A consequência dessa palavra que o Senhor vai falar com Ezequiel, que vai trazer mudança para a tua vida. Amém. E não do contrário. Deus não é teu empregadinho. Deus não, ele se alicerça, sabe? Ele fica no teu espaço, no teu formato. Ele é Deus, ele é o grande eu sou. Glória a Deus. E aí vai falar assim a palavra do Senhor, no versículo 6. Assim, filho do homem, não tenha medo deles, nem do que eles disserem, mesmo que você esteja entre sarças e espinho, mesmo que você more entre escorpiões. Não tenha medo do que eles disserem, nem se assuste com o rosto deles, porque eles são de fato casa rebelde. Você lhes dirá as minhas palavras, quer eles ouçam ou deixem de ouvir, pois são rebeldes. Você, filho do homem, ouça o que eu lhes digo, não seja rebelde, não seja rebelde como essa gente. Abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. Palavra muito forte que Deus fala com Ezequiel, porque de fato ele estava indo ao contramão daquilo que o povo estava indo. O povo estava na Babilônia e esperando, falou, olha, Deus nos abandonou e agora, como Moisés, como no passado, vamos fazer um Deus à nossa semelhança, vamos criar os nossos caminhos. E aí Deus está falando agora com Ezequiel, olha, vai lá no meio desse povo e fale, vocês são rebeldes, voltem para Deus. E mais do que isso, olha o que Deus está falando para Ezequiel, não fique com medo do que eles vão lhe dizer. Muitas das vezes nós, irmãos, nós estamos no meio de muitas pessoas religiosas, no meio de muitas pessoas preconceituosas, no meio de muitas pessoas que acham, como adolescente, é interessante essa palavra rebelde, né? Porque a gente associa nossos filhos, quando chegam à nossa adolescência, a rebeldia, né? Aquela rebeldia no bom sentido aqui, pai, já sei de tudo. Geralmente é assim, eu estou me preparando, que meu filho daqui a pouco está lá também, para nossos filhos, mas é interessante isso, porque na adolescência é essa fase, quando a gente não quer ouvir, muitas das vezes, porque a gente acha que já sabe de tudo. A gente acha que já sabe das coisas, faz assim com a gente, né? A gente não quer ouvir. Eu lembrava que quando chegava em casa, às vezes eu fazia uma tarefa, contento que minha mãe falava, eu falava, minha mãe vai falar bastante, mas eu tinha que fazer daquele jeito, tinha que fazer, minha mãe já ia. E é interessante isso, porque Deus associa muitas das vezes os filhos a isso. Ele deseja que Israel volte para ele. Ei, meu povo, volte para mim. Para com esse pensamento fechado. Volta para mim. Deus não quer filhos adolescentes. Deus quer filhos maduros. Por isso que Paulo vai falar que ele, quando ele se torna uma nova criatura, ele deixa as coisas de criança. Porque aquilo que ele não conhecia, mas ele se torna homem quando ele aprende a se render diante da palavra. Ele largou os pensamentos que ele tinha anteriormente, mas ele volta o pensamento para a palavra de Deus. Você que está me ouvindo, volta teu pensamento para a palavra de Deus. Volta teu pensamento. E ele vai falar para nós também, não ficamos com medo do que eles vão nos falar, mas fala da tua palavra, porque ela é a verdade. E essa palavra, irmãos, ardeu muito no meu coração, porque muitas das vezes nós temos situações que nós, Senhor, não vou falar porque eu não quero briga. Eu não quero, sabe, eu não quero falar dessa palavra, não quero nessa hora, mas às vezes Deus está movendo nosso coração, ei, fala da minha palavra. E o que nós devemos é obedecer a voz de Deus,
é falar dessa palavra, falar do Evangelho. Não importa o quanto doa, não importa quanto está no rosto deles, importa que sigamos a palavra do Senhor. Aí Ezequiel vai falar assim, ó: então olhei, e eis que uma certa mão estendida para mim, e nela se achava um rolo de um livro. E ele desenrolou diante de mim. Estava escrito por dentro e por fora. No rolo estavam escritos lamentações, gemidos e aias. Então, irmãos, essa palavra muito forte que veio para Ezequiel, que a gente tem que entender que Deus, quando chama Ezequiel, assim como nos chama você que está em casa, Ele nos chama para trazer de volta o povo para perto dele. Quando Deus chamava profetas, era por 3 motivos, pelo menos básicos. Motivo número 1 e mais importante: trazer o povo de volta para ele. Segundo, saber que a palavra de Deus não vai morrer, que Deus se faz presente no meio do povo. Terceiro, para mostrar que, além da palavra do passado, a palavra do presente e do futuro continua se cumprindo. Para que mostre que a glória do Senhor continua presente na terra. Não importa o quanto tempo demore, o quanto tempo mostre, a verdade sempre aparece. Então, onde está que a gente fala assim, ó, a verdade dói, né? Mas ela dói uma vez só. Mas a mentira é pior, do que você vai se alegrar. Mas quando ela cai, não tem volta. Por isso que importa que nos apeguemos à verdade. Lá em Hebreus, capítulo 1, vai falar assim, ó: tendo Deus falado de diversas maneiras, diversas vezes, pelos profetas aos nossos pais, falou-lhes nesses últimos dias pelo Filho, o qual constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o mundo. E é lindo isso, porque Deus falou pelos profetas e agora nos fala pelo Filho. Por isso não se levantou mais profetas, porque quando Jesus veio e falou a palavra por Jesus, ela se completou, transformou em plenitude. Por isso que toda a palavra já está cumprida. Basta que você escute essa palavra, você leia e você a pratique. Quando nós nos rendemos à palavra de Deus, de fato, nós temos cumprido o chamado de Ezequiel. Nós cumprimos o chamado de Ezequiel quando nós verdadeiramente abrimos mão de todos os nossos interesses, abrimos mão daquilo que era prazeroso para a nossa carne, muitas vezes prazeroso para a nossa mente, que nos colocava na zona de conforto, mas nós abrimos mão disso tudo para realmente compreender a palavra de Deus, para realmente cumprir o chamado de Deus. Nós cumprimos o chamado de Ezequiel quando verdadeiramente nós começamos a falar dessa palavra, a mostrar, a trazer esse confronto, porque foi para isso que Deus nos chamou. Deus não nos chamou para ficarmos num lugar fechado e ficarmos levantando nossas mãos e apenas nos sentimos bem. Não é para isso. Evangelho é confronto. Evangelho é chamado para ir para fora. Deus está te chamando para ser igreja, para ser chamado para fora. Fora de onde? Fora desse sistema mundano, desse sistema babilônico, que as pessoas, que o mundo tenta nos trazer essa cultura babilônica. Mas Deus tem te chamado para fora. E quando nós somos chamados para fora, nossa mente é fortalecida de verdade. Aí esse peso de glória, da Shekinah de Deus nos invade. E aí, irmãos, não importa se estamos na Babilônia, na Pérsia, no Egito, não importa. A glória de Deus vai à nossa frente. Amém, Senhor. A glória de Deus vai ao nosso encontro. A mesma glória que ia ao encontro de José. Não importava quanto tempo ele estava no Egito. Na verdade, ele estava liberto, porque a palavra do Senhor era suficiente. Que assim seja nas nossas vidas, que assim seja na tua vida, que assim seja em todas as nossas vidas. Cumpramos o chamado de Ezequiel. Assim como Deus levantou Ezequiel, como levantou a muitos,
Deus quer te levantar hoje. Amém. Deus quer te levantar para ser boca de Deus, para cumprir o chamado dele. Eis-nos aqui, Senhor. Que nós possamos cumprir todos os dias essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Amém. Palavra maravilhosa. Vamos colocar de pé? Interessante que Deus chamou Jael para mostrar para Jael o seu exemplo do mundo, de como o Senhor fala, né? E a rebeldia coloca o homem em situações difíceis, né? Mas o Senhor mostra, né, para nós que não importa a situação que nós estamos, se nós estamos na bênção, se estamos bem, obedecendo ao Senhor, o Senhor está falando conosco, porque nós precisamos de mais, nós vamos aprender mais do Senhor. Mas também quando o homem está ruim, está andando na maldade, fora dos caminhos do Senhor, o Senhor ainda se deseja falar com o homem. O Senhor ainda fala, volta, eu vou enviar o meu profeta, eu vou enviar o meu servo, para que você volte para mim. Então, né, você está assistindo, né, se você se encontra na rebeldia, longe do Senhor, o Senhor ele deseja falar contigo, ele deseja te encontrar, ele deseja entrar no seu coração. Basta você abrir e deixar essa rebeldia de lado e obedecer a palavra do Senhor. Aleluia. Maravilhoso. Amém. Vamos nos pegar aqui do Senhor. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Verdade. Pai, nosso coração é grato de alegria, Senhor. Por mais uma vez a tua igreja, Senhor, está aqui, Senhor. Estamos congregando, Senhor, falando, exaltando apenas o teu nome, não o nome de homens e denominações. Nós queremos, Senhor, mais uma vez, Deus, te entregar, Senhor, por completo esse culto, Senhor. As pessoas que estão em casa, que estão nos assistindo, aqui esse culto também, Senhor, as pessoas que vão assistir mais tarde, que essa palavra cumpra efeito, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por estar presente conosco, Senhor. Por ser o nosso Jeová Rafa, o nosso Deus que cura, que nos liberta de todas as situações, ó Deus. Muito obrigado, Deus. Nós choramos, Deus, também para as pessoas que estão enfermas nesse momento, que estão enfermas da alma e do corpo, que o Senhor vai com uma unção nova, um renovo, Senhor, o teu poder, ó Deus. Nós sabemos, Deus, que tu tens esse poder, Senhor, de colocar que somente uma palavra tua é capaz de tirar, Senhor, essa pessoa desse leito. Senhor, que possamos, Deus, por último, possamos, Senhor, cumprir esse chamado de Ezequiel. Assim como o Senhor o chamou, Senhor, chamou Ezequiel. Que o Senhor possa também estar nos chamando, Senhor. Chamando a todos para chamar para fora. Muito obrigado, Deus. Toma a tua vida, a vida de cada um aqui presente, Senhor. Que possamos ter uma semana abençoada. Abençoe o nosso voltar para nossas casas. E que possamos continuar na tua presença. Muito obrigado por tudo. Te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos, Amém? Estenda a tua mão para cá. Amém. Sem dúvida. Amém? Pelo amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos que aguardam ansiosamente a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos nós dizemos. Amém. 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 Que vai encerrar culto. Amém.